em nome de Jesus. Amém. Amém. Já Deus te usar, minha filha. Amém. A paz, gente. Que alegria estar aqui nessa noite, para que a gente possa falar dessa pessoa tão maravilhosa que é a pessoa do Espírito Santo. E nessa noite, né, como você sabe, nós estamos celebrando como cristãos, né, o dia de Pentecostes. E o dia de Pentecostes é um dia que representa a vinda do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Sabemos que o Espírito Santo, ele era presente desde o início. Ele estava desde o início da história. Ele pairava, como o pastor orou mais cedo, sobre os ares. Mas o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, a pessoa residente, ele veio depois ali que Jesus, ele morreu, ressuscitou e passou os seus 40 dias ali com os discípulos ainda em terra. E quando Jesus, ele estava para ser ascendido aos céus, ele estava subindo aos céus, ele disse para os seus discípulos: olha, vocês precisam fiquem em Jerusalém, até que do alto desça o Espírito Santo, até que do alto desça poder e habilidade do Espírito Santo. Porque quando você receber poder e habilidade do Espírito Santo, aí sim você vai poder ser a minha testemunha na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Porque para sermos testemunhas genuínas de Jesus, nós precisamos ter poder e habilidade do Espírito Santo. E para você receber poder e habilidade do Espírito Santo, você precisa ter nascido de novo. Porque o homem natural, aquele que só nasceu na vida, ele não tem um espírito novo. Ele não pode conhecer as coisas de Deus. Você talvez que está aqui, eu não sei se todos aqui são cristãos, mas talvez você está aqui e você foi convidado por alguém e você ainda não recebeu a Jesus. E você já ouviu falar de Jesus, mas você não tem uma vida com Jesus. E está tudo bem, você está no lugar certo. Essa é a noite que o Senhor marcou para você. Mas você precisa entender que para que você possa ter poder e a habilidade de viver o sobrenatural, ter uma vida, você precisa nascer. E para nascer, você precisa reconhecer aquilo que Jesus fez naquela cruz. Quando você reconhece Jesus e aceita: Jesus, obrigada, porque eu entendi que você morreu na cruz por mim. Eu entendi que eu estava morto no meu espírito e que sem você eu não tenho vida, e eu aceito da sua vida. Quando você reconhece, nesse exato momento, que você reconhece que eu e você aceitamos a Jesus, no exato momento que você faz uma oração como essa, o Espírito Santo, ele passa a morar dentro de você. O Espírito Santo, ele entra dentro de você. Você nasce no seu espírito, e aí sim você tem poder e habilidade para testemunhar a respeito de Jesus em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. E nós vamos falar bem sobre isso. E eu queria que você abrisse em Atos 1, que por mais que eu falei aqui, eu gosto de ler, porque para mim isso é muito poderoso. E eu vou ler, eu vou falar e você vai acompanhar junto, amém? Então vamos lá, Atos 1, 6. Atos 1, 6. Atos 1, 6. E diz assim: então, os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, será que este é o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Respondeu Jesus: não vos compete conhecer tempo ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas o que vocês precisam saber, esse assunto você não precisa saber disso. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Agora pula para o Atos 2. Atos 2:1. Atos 2:1. E ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram-lhe distribuídas entre eles línguas
como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falava. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um as ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elemitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos admiravam-se uns aos outros. Que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: esses estão embriagados. Algo que eu quero meditar com você nessa noite, entendendo a respeito da descida do Espírito Santo, é que quando nós lemos em Atos 1 ali, Jesus falando: olha, ficai em Jerusalém, eles ouviram de Jesus a respeito da promessa, e eles permaneceram em oração, em adoração, em súplica, em reconhecimento da pessoa de quem Jesus era, em glória, reconhecendo e adorando, até que do alto descesse o Espírito Santo. Existia nos discípulos, havia uma expectativa da descida do Espírito Santo. E eles permaneceram em um lugar de obediência com expectativa e intencionalidade. Havia uma intenção na espera. A intenção de esperar com expectativa era por quê? Porque eles queriam receber poder. Eles queriam receber do Espírito Santo, para que eles pudessem cumprir a missão que Jesus havia entregado para eles. E aí quando você pula para Atos 2, eles estavam ali reunidos. Eles estavam ali orando, eles estavam ali adorando. Não foi em um dia, não foi em 2 dias. Passaram-se 10 dias depois de Jesus ter sido ascendido. E os discípulos estavam ali orando, adorando, com expectativa e intencionalidade. Só que tem uma coisa que me surge aqui. É que quantas das vezes eu e você, nós recebemos uma direção de Deus, nós recebemos uma palavra de Deus, nós recebemos uma palavra de Deus falando: vem, me busque mais porque eu tenho algo para te entregar, vem, me busque mais porque eu tenho uma palavra para te dar, vem, me busque mais porque eu tenho uma obra para fazer na sua vida, no seu trabalho, eu tenho uma obra para fazer na sua vida, na sua casa, vem para esse lugar de intimidade, vem adorar, vem orar. E aí eu e você, com muita expectativa, nós começamos a orar, nós começamos a ler mais a palavra com uma intenção de: nossa, Deus falou que vai me usar nas nações, Deus falou que vai me usar na minha casa, Deus falou que vai me usar no meu trabalho. E aí a gente começa um dia com expectativa e com intenção, entendendo o que Ele vai fazer. Aí a gente vai um outro dia também com uma certa expectativa, só que não acontece, nós não recebemos, e aí aquilo vai se desfazendo, e uma vez que era uma expectativa, acaba se desfazendo e você não busca mais com intenção, porque você não viu nada acontecendo. Só que o que eu percebo aqui é que os discípulos, eles oravam com intenção e expectativa até que do alto descesse o Espírito Santo. A perseverança, a consistência vai fazer com que eu e você venhamos receber o Espírito, o poder, o propósito, a habilidade para cumprir a missão de Deus na nossa vida. Não é, hoje eu fiz, não aconteceu, então deixa para lá. Amanhã eu fiz, tem dias que você está mais caloroso,
Mas aí eu e você, a vida está acontecendo porque as coisas acontecem, e para tentar nos enfraquecer ou para tentar tirar o nosso foco, nós ouvimos muitas vozes, ouvimos a opinião das pessoas, e muitas das vezes as pessoas que estão perto de nós dizem coisas contrárias daquilo que Deus está fazendo, e isso entristece o nosso coração, e ao invés de nos levar mais perto de Deus e da presença de Deus para que a gente possa provar o contrário no cumprimento em fé daquilo que Ele nos diz, aí a gente para. E não chegamos mais perto, e não vemos acontecer, porque faltou a persistência na intencionalidade e na expectativa de ver o Espírito descer e fazer em nós e através de nós. E continuando, eles estavam ali orando e adorando, e de repente o Espírito veio. De repente, o Espírito veio. Eles estavam no lugar certo, com a expectativa certa, adorando. Eles estavam em um ambiente de glória, eles estavam em um ambiente de humilhação, de dependência, e o Espírito veio, como num vento, como o som de um vento impetuoso, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa aonde eles estavam assentados. E aí a gente começa a ver que no versículo 12 e 13, o barulho era tão grande, o mover do Espírito Santo foi tão barulhento, a glória de Deus tomou a casa de um tamanho e um barulho tão grande, que isso chegou em uma dimensão que aqueles que não estavam ali ouviram a respeito, e começaram a ouvir como se estivesse falando com eles. Eles não estavam lá, e os discípulos e o povo, eles estavam orando e falando em línguas, e para eles não sabiam o que eles estavam falando, mas esse som, esse barulho, esse movimento de glória chegou longe. E quando chegou longe, um ambiente de glória fez com que aqueles que não estavam reunidos se perguntassem: peraí, mas não são aqueles galileus? Por que eles estão falando na nossa língua? Como que racionalmente, de forma lógica, eles não podem falar a nossa língua? Eles são galileus. Como que os egípcios falaram: peraí, os que eram egípcios, peraí, eu estou ouvindo em egípcio. Como é que eles são galileus? Como é que eles estão falando? Como é que eles estão falando a minha língua? Tipo, eles não têm como falar a minha língua, eles não têm conhecimento da minha língua. Os líbanos ouviam em libanês. Peraí, por que eu estou ouvindo libanês? E aí aquilo trouxe a glória, a manifestação do Espírito, atraiu olhares, atraiu a multidão para mais perto. Só que aqui também fala a respeito de todos ficaram atônitos e perplexos e perguntavam-se uns aos outros: que é isso que está acontecendo? E outros zombavam e diziam: eles beberam vinho demais. Enquanto alguns se perguntam de forma admirada, enquanto uns estão ouvindo: peraí, o que é isso que está acontecendo? Por que nós estamos ouvindo as grandezas de Deus na nossa própria língua? Como que isso é possível? Outros estavam falando: não, eles estão bêbados. Por quê? Porque quem não tem discernimento espiritual, distorce-se o sobrenatural. Aquele que não percebe as coisas do Espírito de forma espiritualmente, ele vai distorcer a obra do Espírito, ele vai julgar a partir do seu conhecimento. Quantas das vezes nós vemos realidades na nossa vida de que Deus está fazendo uma obra, Deus está trabalhando em nosso favor, nós sabemos que Deus está fazendo, e existem pessoas próximas de nós que começam a julgar: isso é bobeira. Não, isso daí é meninice. Não, você começa a chorar quando você está adorando ao Senhor, e aí você começa a adorar, e você começa a chorar, e você começa a se render, e aí tem uma pessoa do seu lado que pode olhar para você e falar: para que isso? Não tá tão, o culto nem está tudo isso. Por quê? Porque não discerne pelo Espírito, discerne pela sua própria experiência, discerne pelo seu próprio conhecimento. Julga as coisas pelo seu próprio conhecimento.
E eu e você temos que tomar muito cuidado para não julgar aquilo que é espiritual pela falta de espírito que nós temos talvez na nossa vida. Porque aquilo que é espiritual precisa ser discernido espiritualmente. Os judeus, eles eram muito certinhos. Eles eram muito quadrados. As coisas religiosas precisavam acontecer dentro de uma forma, tinha o politicamente, socialmente acordado. Então, qualquer coisa diferente da caixinha, qualquer movimento, qualquer barulho, qualquer palavra diferente do que os religiosos eram acostumados a falar ou a conhecer, eles falavam que era pecado. Eles falavam que era desordem. Eles falavam que aquilo não podia prover de Deus. Por quê? Porque eles julgavam a partir de um conhecimento. Eles julgavam a partir do seu entendimento cultural, daquilo que para eles tinha sido sempre ensinado. Mas eles não conheciam o Espírito Santo. Então, eles julgavam a partir do seu conhecimento prévio. Tudo que eles conheciam era um Deus dentro de uma forma. Era um Deus, uma palavra dentro do que eles haviam estudado a vida inteira. E quando eles olham aquela situação de homens, mulheres, crianças falando ali em línguas, em outras línguas, para eles aquilo não poderia ser de Deus, porque eles estavam julgando a partir do seu próprio conhecimento. Eles estavam falando isso não é de Deus, isso é deles mesmos. Eles beberam demais, estão alegres demais e estão fazendo por conta solta. Quantos de nós, muitas das vezes, na nossa imaturidade espiritual, Deus está fazendo, e eu e você, talvez, porque nunca vivenciamos tamanha glória, olhamos e falamos, isso daí não é Deus, porque eu não estou sentindo. Não, porque Deus não faz essas coisas. Não, porque Deus não precisa de barulho. Realmente, Deus ele não se move só no barulho. Ou julgamos o Espírito Santo de Deus está como uma brisa suave e está tocando corações. E porque não ouvimos um barulho ou não percebemos um movimento, nós julgamos como? Não, o Espírito Santo não está se movendo. Não, você viu? As pessoas entraram e saíram normais. Não teve nada mais caloroso. Então o Espírito Santo não estava naquela reunião. O Espírito Santo não estava naquele GC. Porque se o Espírito Santo estivesse naquele GC, a gente estava falando em línguas. A gente estava todo mais recebendo algo a mais. Havia uma movimentação. Mas o Espírito Santo, ele se move de forma calorosa. Mas ele também se move como uma brisa suave. Não cabe a mim e a você julgarmos a forma como ele quer se mover. Eu e você, independente se for algo caloroso ou como uma brisa, eu preciso reconhecer a presença. E eu só reconheço a presença se eu me relaciono com ela. Abra em 1 Coríntios 3. Vamos lá. 1 Coríntios 6, 17. 1 Coríntios 6, 17. 1 Coríntios 6, 17. Primeira Coríntios 6, 17 diz: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Talvez esteja faltando em nós, e eu estou falando em nós como igreja, eu e você, todos nós. Talvez eu tenho às vezes a sensação que está faltando em nós a consciência da presença do Espírito Santo morando dentro de nós. Por quê, Aline? Como assim? Porque quando eu entendo que a partir do momento que eu recebi Jesus, o Espírito Santo passou a fazer morada dentro de mim. E ao ler, nós vemos que a palavra diz que aquele que se une ao Senhor, então eu reconheci, o Espírito Santo passa a morar dentro de mim, é um só Espírito com Ele. Então eu preciso
lembrar, até ser natural, que o Espírito Santo está em mim 24 horas por dia, 7 dias da semana. E quando eu tenho a consciência da presença do Espírito Santo em mim constantemente, vai regular o comportamento que eu tenho durante o meu dia, durante a minha vida. Quando eu tenho a consciência do Deus residente dentro de mim, eu não vou falar as coisas que eu falo naturalmente. Eu não vou entrar em lugares que eu entraria naturalmente. Eu não vou ter reações grosseiras ou errôneas como eu naturalmente teria se o Espírito não estivesse dentro de mim. Por quê? Porque o Espírito está dentro de mim. E se o Espírito Santo de Deus está dentro de mim, eu preciso cooperar e manifestar a vida dele para fora. A vida do Espírito dentro de você precisa manifestar evidências visíveis dele internamente. Então, se o Espírito Santo está dentro de mim, se o Espírito Santo está dentro de você, quando você acorda, você comunica com ele. Quando você vai trabalhar e alguém vai cortar você no trânsito, você não fala um palavrão, você fala glória a Deus. Quando você chega em um ambiente opressor no seu trabalho, porque muitos aqui têm um ambiente opressor, intimidador no trabalho, antes de você entrar no trabalho, você fala, vamos lá, Espírito Santo, hoje é mais um dia, vamos lá juntos. E quando aquela pessoa que está sendo influenciada por Satanás para te atacar, porque o diabo ele não tem poder sobre você, mas ele usa pessoas, ele tem como influência aqueles que estão próximos de nós, que não estão na mesma realidade de filhos de Deus que eu e você somos, ele vai usar pessoas. E aí quando esse indivíduo que ainda está sendo usado, mas que nós cremos que ele vai ser liberto, porque você é a evidência visível do Espírito residente, então aonde você chegar precisa haver mudança. Então quando ele chegar em você para te atacar e para te ofender, você não vai responder na mesma altura. Você vai dizer, tudo bem. Se você não tiver nada para dizer dentro de você, você vai dizer, Espírito Santo, maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Oh, Jesus, obrigada porque eu não falo daquilo que eu sinto no meu natural, mas eu sou espiritual e eu vou manifestar os céus aqui. Oh, Espírito Santo, é você que está manifestando o seu amor aqui. É você que vai falar pela sua gentileza, porque você é gentil. Você não vai responder à altura da natureza pecaminosa que você saiu desse lugar. E porque o Espírito está em mim e está em você, nós vamos responder às afrontas do inferno mediante a manifestação da vida de Deus dentro de nós. Nós não vamos responder no mesmo nível. Por quê? Porque o Espírito Santo é um só Espírito com o nosso Espírito. Porque o Espírito Santo está em você. Você evidencia, eu evidencio verbalmente, no meu tratado, no meu andar, a pessoa residente. Se você e eu estamos manifestando qualquer coisa diferente do que o Espírito Santo faria, sinal que tem outra coisa habitando dentro de você diferente dele. É algo a se pensar. Porque se somos, de fato, nascidos de novo, se somos filhos de Deus, precisamos viver à altura da filiação que nós temos em Cristo Jesus. Então, entendendo que quem não discerne as coisas espiritualmente vai julgá-las a partir do seu conhecimento prévio, eu preciso tomar muito cuidado com aquilo que eu falo. Eu preciso tomar muito cuidado com as mesas que eu sento. Eu preciso tomar muito cuidado com as amizades que eu e você temos. Porque muitos lugares que eu e você estamos, ao invés de nós manifestarmos a pessoa do Espírito Santo, nós estamos sendo testemunhas de obras satânicas. Nós estamos dando a nossa boca não para liberar vida, não para liberar transformação, mas nós estamos
dando a nossa boca para um lugar de julgamento, nós estamos dando a nossa boca para ser um instrumento de fofoca, um instrumento de maledicência, um instrumento de injustiça para outros. Aquele que tem o Espírito Santo, ele vigia a sua língua. Porque quem não discerne as coisas espiritualmente, vai julgá-las incorretamente. Segunda coisa que eu aprendo, você pode abrir em 1 Coríntios 2,14, que é o que nós meio que já estamos falando. 1 Coríntios 2,14. 1 Coríntios 2,14. Que vai dizer assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O discernimento espiritual tem um custo. Salmos 25,14 vai dizer que a intimidade do Senhor são para os que o temem, o qual ele dará a conhecer a sua aliança. Entender as coisas de forma espiritual, sim, passa por um lugar onde eu e você, nós precisamos nascer de novo. Mas não basta nascer de novo. Você precisa desenvolver a sua maturidade espiritual. E eu só desenvolvo a minha maturidade espiritual, a minha sensibilidade espiritual, o meu discernimento espiritual em um lugar de contemplação, em um lugar de busca, em um lugar de oração. Gente, vamos lá. Vida com Deus, o Evangelho de Cristo Jesus, ele não é muito complicado. Nós é que complicamos as coisas. A mensagem de Jesus, o Evangelho de Jesus, ele é conhecido, ele é percebido em um lugar de quê? De experiência. E essa experiência, ela acontece num lugar de busca. Eu busco a Deus, eu oro ao Senhor, eu busco a palavra de Deus. O Espírito Santo, eu busco a palavra de Deus no meu intelecto, e o Espírito Santo ativa no meu intelecto a revelação da palavra de Deus. Não adianta ler a Bíblia. Não adianta conhecer. Você pode fazer teologia. Você pode fazer o carisma, mas o carisma é um seminário da palavra e do Espírito. Porque nós entendemos que não basta ter palavra sem Espírito, porque aquilo que traz a revelação é o Espírito Santo. Então, o discernimento espiritual, ele depende, você, para ter clareza, eu e você dependemos da revelação do Espírito, que senão é só teoria, senão é só letra, e a letra, ela mata, porque a letra tira a ativação do sobrenatural, porque o sobrenatural, ele não faz sentido natural, o sobrenatural, ele é ilógico. Então eu dependo do sobrenatural, eu dependo da revelação do Espírito para crer, para viver, para me mover, porque caso contrário, se eu for me abastecer apenas por aquilo que é conhecimento lógico, e Deus mandar eu abrir mão de determinadas coisas e eu for pela minha lógica, eu não vou fazer. Só que se isso custar eu viver o sobrenatural, e se você não tem a revelação do Espírito, você vai deixar de viver o sobrenatural. Pensa só. Porque Deus pode... Senhor, eu sei que você pode fazer isso, porque o Senhor faz essas coisas. Vamos lá. Imagina se o Espírito Santo, pensa aqui comigo, vamos lá, não precisa se movimentar não, ele enxerga o seu interior. Imagina se o Espírito Santo falasse para você, olha, pega eu quero que você vai viajar para você fazer um evangelismo, ou eu tenho uma pessoa lá na Rússia, e eu quero que você entregue uma palavra para essa pessoa da Rússia. É uma história, mas pode ser
que aconteça. E aí o Espírito Santo fala para você, arruma sua mala, pega as suas coisas e vai para a Rússia. E aí você pergunta para ele, óbvio, mas e a passagem? Então eu tenho que comprar a passagem? Não, ele fala, pega a sua mala, arruma as suas coisas e vai para o aeroporto. Tá, mas e a passagem? Arruma as suas malas, pega as suas coisas e vai para o aeroporto. Racionalmente, a gente não vai fazer. Por quê? Porque a gente é normal. E aí você vai pensar, peraí, o senhor está achando... Como é que eu... Peraí, vamos lá. Ué, eu vou andando para a Rússia? Não tem como, eu preciso de uma passagem. Eu preciso do bilhete, eu preciso do visto, sei lá. Eu preciso de dinheiro, eu vou chegar lá sem nada. Mas ele falou o quê? Pega a sua mala e vai para o aeroporto. Gente, isso é loucura, isso é fé. Isso é Espírito Santo, porque ele faz essas coisas. Só que se eu e você não tivermos a revelação do Espírito Santo para isso, a gente não vai fazer. Por quê? Porque racionalmente não faz sentido. Racionalmente, você conhece uma situação, você conhece uma pessoa que é estéril. E ouve o que eu estou a dizer. E aí o Espírito Santo fala para você ir orar pela estéril. Racionalmente, a gente questiona. Senhora, ela não tem ovário, não tem trompa, não tem não sei o quê, não tem... Mas ele falou, vá e ore. Pela lógica, nós não faríamos. Mas quando eu tenho convicção e revelação do Espírito, eu posso me mover em fé, eu posso me mover em ousadia, porque é Ele quem vai fazer. O que cabe a mim fazer é obedecer. E no meio do caminho da obediência, Ele vai agir. No meio do caminho da obediência, Ele vai trazer os recursos. No meio do caminho da obediência, Ele vai fazer aquilo que só Ele é capaz de fazer. Mas eu me movo em revelação. E Ele se move em milagre, em sinais, em maravilhas que só Ele pode fazer. Consciência da presença. Entendimento que a lógica, vamos lá, o racional não tem te levado a lugar nenhum. Porque você é tão racional, porque muitas das vezes eu sou tão racional, a única coisa que me cabe é ter o quê? Ansiedade. A racionalidade na sua vida e na minha vida tem deixado com que inconscientemente vivamos em um lugar de incredulidade. Porque questionamos aquilo que é natural, mas esquecemos que nós não somos naturais, nós somos espirituais e nos movemos por aquilo que os céus dizem, não aquilo que a terra ensinou a gente. Você entende que nós somos espirituais e estamos aqui por um tempo, mas as regras lógicas dessa terra não ditam a nossa natureza. O que dita a nossa natureza é os céus. O que dita a nossa natureza é o agir sobrenatural do Espírito Santo. E a revelação do Espírito vai te possibilitar a viver o sobrenatural aonde há lógica humana. Quem não tem intimidade com Deus sempre vai tentar explicar o sobrenatural pela lógica humana. E eu e você podemos estar rodeados pelo mover de Deus, pelo poder de Deus e não cooperarmos com Ele. Sermos apenas público, espectadores e não participantes. E a vida que Deus tem para mim e para você não é para que a gente veja simplesmente, mas Ele quer que eu e você sejamos cooperadores da missão dEle, a partir do Espírito Santo. Continuando. Enquanto estavam ali aqueles que questionaram, peraí, o que é isso, o que é aquilo? Por que nós estamos ouvindo, nossa, as grandiosidades de Deus? Que coisa incrível, nós estamos ouvindo na nossa própria língua. Existiam outros
que estavam questionando, existiam outros que estavam duvidando, existiam religiosos duvidando e julgando que eram bêbados. Você consegue ver que o sobrenatural, ele acontece em um mesmo lugar, mas temos pessoas diferentes, corações diferentes, expectativas diferentes, visão diferente daquilo que é real acontecendo. E enquanto eu estava pensando sobre isso, eu me lembrei daquele episódio em que a mulher quebrou o vaso de alabastro do Senhor e a adoração dela e a entrega dela encheu toda a casa. E o vaso era muito caro, o perfume era muito caro. E havia ali um questionamento de discípulos falando que, Senhor, olha o que essa mulher acabou de fazer. Esse vaso, esse perfume, ele era muito caro. A gente poderia ter vendido isso para dar para os pobres. Você vê que estavam todos no mesmo lugar. Havia um quebrantamento, havia uma adoração genuína acontecendo. A mulher estava todos estavam perante Jesus. Ela reconheceu o valor de Jesus e tudo aquilo que ela tinha, ela entregou para ele, mas haviam outros que estavam no mesmo lugar, diante da mesma presença, e não reconheciam o valor do mestre. Não achavam que o quebrantar perante Jesus valia a pena. Não, a gente pode vender esse perfume e ter dado aos pobres. Um mesmo ambiente, pessoas diferentes. O milagre estava acontecendo, mas a reação era diferente. O mesmo ambiente vai revelar a motivação dos corações de forma diferente. E isso é muito sério. E isso é muito triste. Porque o mesmo fogo, o mesmo Espírito, a mesma glória presente em um mesmo ambiente vai revelar e vai aquecer o coração de uns e vai revelar o coração endurecido dos outros. A mesma glória, a mesma presença. Enquanto nós estávamos aqui adorando, mas um pouquinho mais cedo, e a presença do Espírito Santo estava tipo assim, e ele, e muitos estavam se quebrantando, e muitos estavam chorando, e muitos estavam adorando, e outros estavam olhando. E eu não estou dizendo que você precisa ter uma expressão, porque nós entendemos que o Espírito ele se move dentro da nossa diversidade. Muitos de nós somos muito expressivos, outros de nós somos mais quietinhos, mas espiritualmente nós conseguimos discernir quando há dureza no coração e incredulidade. Um mesmo ambiente de glória vai revelar o nosso coração. E a minha pergunta é: aonde está o seu coração? O seu coração, o meu coração é um coração com expectativa do Espírito Santo? O meu coração e o seu coração é um coração que está com expectativa de ver Ele se mover na sua vida de forma como Ele nunca fez antes e de formas tão diferentes que você já viveu muitas coisas com Ele, mas o seu coração, será que ele tem expectativa de ver o novo? Ou você ainda está preso naquilo que uma vez você conheceu? Ou será que o seu coração é um coração crítico? É um coração julgador? É um coração endurecido? É um coração inflexível? E o Espírito Santo pede para eu dizer aqui que algumas escamas precisam cair hoje, nessa noite. Existem algumas pessoas que estão com trave nos olhos, que só conseguem ver erro, tudo tem uma opinião, tudo tem o que falar, tudo sabe mais. O fulano, e se eu fosse comigo eu faria diferente. Mas se fosse para você fazer, Deus já tinha te colocado nesse lugar que você está criticando. Mas é porque eu acho. Não interessa o que eu e você achamos. O que importa é aquilo que o Espírito Santo diz e nos conduz. O que importa é o que a palavra diz. Eu não tenho que ter uma opinião.
A minha opinião não muda a vida de ninguém. O que muda é a palavra de Deus e a revelação do Espírito Santo. Então, se o que muda é a palavra de Deus e a revelação do Espírito Santo, é isso que precisa ser importante para mim. Mas talvez, nós somos muito apáticos ou indiferentes à pessoa do Espírito Santo. Talvez, porque nós estamos com uma mentalidade muito mundana. Como assim, Aline? Talvez a gente está mais mundano do que espiritual. Talvez nós estamos mais naturais, pensando nas coisas, a gente está pensando demais na vida daqui da terra. Talvez o nosso foco não é o foco bíblico. Talvez, e eu falo isso com muito temor mesmo, perante o Senhor, talvez a nossa expectativa de vida, ela é muito natural. Talvez a gente esqueceu do céu. Talvez a gente esqueceu da nossa casa. Talvez a gente esqueceu que nós estamos aqui de passagem, que somos peregrinos. Talvez nós esquecemos que Jesus, ele vai voltar. Ele falou, olha, eu vou enviar o Espírito Santo. E depois os anjos falaram, não, da mesma forma como vocês estão vendo ele subir, ele vai descer. Na mesma perspectiva, você não precisa ficar triste. Os seus olhos estão vendo ele subir, mas haverá um tempo certo que da mesma forma como seus olhos estão enxergando ele subir, seus olhos vão enxergar ele descer. Então, se a nossa expectativa, se o nosso coração, se os nossos olhos, se a nossa consciência for dar uma lavada e a gente passar a lembrar que, da mesma forma como ele subiu e enviou o Espírito Santo, ele vai voltar para nos buscar, e ele vai buscar uma igreja com um coração alinhado a ele. Ele não vai buscar uma igreja com o coração alinhado com as coisas da terra. Ele vai buscar uma igreja, uma noiva sem sujeira, sem imundícia, sem nada que é natural. Ele vai buscar uma igreja que se comprometeu, que se relacionou. Ele vai buscar uma igreja que não negligenciou o poder e a habilidade do Espírito Santo. Ele vai buscar uma igreja que ama a presença. Ele vai buscar uma igreja que não se importa com a liturgia de quando inicia, de quando acaba. Ele vai buscar uma igreja que, quando ninguém está vendo, quando está sozinha, ela usufrui da presença do Espírito Santo. Ele vai buscar uma igreja que não fala mal um dos outros. Ele vai buscar uma igreja que abençoa. Ele vai buscar uma igreja que, quando tem alguma dificuldade com o seu irmão, não vai falar com as pessoas, mas vai apresentar na cruz a partir do joelho, até que tenha maturidade espiritual para resolver teste a teste. É essa a igreja que ele vai buscar. Ele vai buscar uma igreja que entende que ainda existem umas sujeiras que precisam ser tiradas, e é só o Espírito Santo que pode queimar tudo isso que ainda é natural dentro de mim e de você. É só não adianta cantar só por cantar. Teu fogo arderá continuamente. Vem queimar. Espírito Santo, vem queimar. E aí ele está queimando e você fala, não, isso aqui não queima não. E aí ele está queimando e você fala, não, Espírito Santo, não, isso aqui eu vou continuar fazendo. Não. Quando ele começa a queimar imundícias e impurezas, tudo que é natural, quando ele começa a queimar, a gente precisa abrir mão e falar, sim, Espírito Santo, está doendo, mas pode tirar de mim, porque eu sei que você está olhando para mim em um lugar de santificação. Então vamos, Espírito Santo, me santifica. Eu me arrependo, Espírito Santo, das coisas que eu falei. Eu me arrependo da minha opinião. Eu me arrependo do lugar de julgamento. Espírito Santo, eu me arrependo da crítica. Eu me arrependo de não simplesmente fluir da tua vida em todos os aspectos. Espírito Santo, eu me arrependo, eu me rendo à tua presença, eu me rendo ao teu amor, eu me rendo àquilo que você tem para mim como propósito. Espírito Santo, a rendição vai nos fazer crescer e nos aprofundarmos ainda mais no Espírito Santo. Será que você pode respirar aí? Ai, Espírito Santo. Será que você consegue fechar os seus olhos?
E talvez é um momento que você precisa sondar o seu coração e se questionar: aonde é que você está? Quem é você nessa noite? Aonde está o seu coração? Quem é você? O que precisa mudar? Você tem a consciência. Existem coisas que, enquanto nós estávamos falando aqui, o Espírito Santo, ele falou para você: olha, você está entendendo, né? Você precisa mudar isso. Você precisa mudar aquilo. Você está muito crítico. Você está muito racional. Você está muito barulhento, mas não é um barulho espiritual, é um barulho natural. O Espírito Santo é um fogo consumidor. Permita com que esse fogo consumidor toque você nessa noite. Oh, doce presença, constante presença, que não vai embora, vem, fica e mora. Doce presença, constante presença, que não vai embora, vem, fica e mora. Doce presença, constante presença, que não vai embora, vem, fica e mora. Espírito de Deus, Espírito Santo, Espírito Santo. Leva-nos a esse lugar, oh, leva-nos a esse lugar de rendição, de humilhação, de reconhecimento. Leva-nos a esse lugar da tua glória. Transforma-nos, transforma-nos, transforma o nosso coração, toca o nosso coração, toca o nosso coração. Espírito de Deus, Espírito de Deus, toca o nosso coração, vai limpando, transformando. Leva-nos a esse lugar da consciência da tua presença, da consciência da tua presença. Constranja-nos, constranja-nos, constranja-nos em amor, em submissão, em obediência. Constranja-nos, constranja-nos no nosso falar. Constranja-nos, Espírito Santo, no nosso agir. Constranja-nos, Espírito Santo, no nosso andar, no nosso comunicar, no nosso conviver. Constranja-nos, Espírito Santo, em casa, no trabalho, no carro. Constranja-nos, Espírito Santo, no nosso secreto. Constranja-nos, Espírito Santo, a viver, a manifestar, a evidenciar a sua glória. Rabacanda, rabaxiqueteraba, robocondorobo, chiqueteraba, oh, ribacanda, rabaxê. Constrangimento do Espírito, constrangimento do Espírito, constrangimento do Espírito, em um lugar de glória, em um lugar de transformação. Enchei-vos do Espírito de Deus, sejamos transformados pelo Espírito de Deus, sejamos tocados pelo Espírito de Deus. Rabacanda, rabaxerabacanda, troca a nossa mentalidade natural, troca a nossa mentalidade natural. Vamos, vamos.
nossa visão, transforma o nosso ouvir, transforma o nosso falar, transforma o nosso relacionar, Senhor. Oh, oh, troca a nossa mentalidade, mentalidade do céu, mentalidade do céu, mentalidade do céu. Oh, mente alinhada com os céus, um coração alinhado com o céu, um coração alinhado com o céu. Oh, oh, alinhamento, 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 alinhamento. Oh, nos movemos em fé, nos movemos em glória, nos movemos de forma espiritual. Nós não nos movemos por aquilo que vemos, nós não nos movemos por aquilo que conhecemos. Oh, Espírito Santo, nós nos movemos por Tua glória. Oh, nós nos movemos por Tua glória. Não vai embora. Oh, não vai embora. Doce presença, constante presença que não vai embora. Vem, fica e mora. Doce presença, constante presença que não vai embora. Vem, fica, oh, doce presença constante que não vai embora. Vem, fica e mora. Doce presença constante que não vai embora. Presença constante, presença que não vai embora. Vem, fica e mora. Doce presença constante, presença que não vai embora. Vem, fica e mora. Algumas pessoas aqui que estão no ministério, estão servindo e de forma exterior tem se mostrado espiritual, mas estão vivendo uma vida de pecado no secreto. E o Espírito Santo está te dizendo: confesse, renuncie e se posicione. Confesse, renuncie e se posicione. Mas vai precisar confessar. Porque a vida que Ele tem para você não é uma vida de oculto, não é uma vida de aparência, não é uma vida de hipocrisia. Confesse, se arrependa e se posicione. Porque aí sim, você verá o fluir dos rios de águas vivas, você verá a manifestação da glória de Deus na sua vida. Não continue. Não. Confesse, se arrependa e se posicione. Que não vai embora, vem, fica e mora. Doce presença,
constante presença que não vai embora. Vem, fica e mora, doce presença de Jesus que não vai embora. Vem, 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 fica e mora, doce presença. Quero agora convocar a igreja a ficar de pé. Não perca essa atmosfera. Fique de pé no seu lugar. Ponha-se a mão no seu coração. Essa presença suave. Pastor Aline começou a sua ministração falando que quando nós reconhecemos o Senhor Jesus, quando nós recebemos o Senhor Jesus, o Espírito Santo, Ele entra dentro de nós. Sendo uma pessoa, o Espírito Santo, Ele se entristece. Nesta noite, eu quero fazer 2 chamados. Você apenas vai levantar a sua mão, você não precisa fazer mais nada. A palavra já é suficiente para nos confrontar, a palavra já é suficiente para nos alinhar, a palavra já é suficiente para nos fazer entender que já não há mais tempo para perder tempo com aquilo que precisa de tempo, que é o nosso relacionamento com Deus. E existem pessoas aqui nessa noite que nunca entregaram a sua vida para Jesus. Você nunca disse assim: Senhor Jesus, preste bastante atenção na direção que eu estou te dando. Você nunca disse: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu o reconheço hoje como seu único, como meu único, suficiente Senhor e Salvador. E hoje você quer tomar essa decisão. A única coisa que você precisa, a única coisa que você precisa fazer agora é levantar a sua mão. E o Senhor vai estar vendo. Não importe com aqueles que estão do seu lado, não importe aqueles que estão à sua frente. A única coisa que você precisa é de levantar a sua mão direita, dizer: eu recebo o Senhor como meu único, suficiente Senhor e Salvador. A segunda oportunidade que eu quero dar hoje é para você que um dia já entregou a sua vida para Jesus, mas em algum momento você se desviou do caminho, você se esfriou, você relaxou, você olhou para as coisas deste mundo, assim como Demas, amando o presente século, abandonou o propósito, abandonou a direção, abandonou o alinhamento. E hoje você quer renovar a sua aliança com o Senhor. De igual forma, a única coisa que você precisa é levantar a sua mão direita. Não tem a ver com pecado, mas tem a ver com retorno. Não tem a ver com pecado, mas tem a ver com uma nova direção. Não tem a ver com algo que seja ilícito, mas tem a ver com algo que não tem nada a ver com você. Não tem a ver com outra coisa. Levante a sua mão direita bem alto, bem alto. Você que quer renovar a sua aliança, você que quer entregar a sua vida para Jesus, aonde você está, levanta bem alto, bem alto. Porque eu quero que você saia daqui hoje não apenas frequentando um culto, estando na presença, mas estando constantemente reconhecendo o Senhor Jesus na sua vida. Levante a sua mão bem alto. Levante a sua mão bem alto, não tenha nenhum tipo de receio. Seja aqui à frente, seja atrás. Levante bem alto, bem alto. Eu quero ver a sua mão, porque eu daqui quero orar por você. Quero abençoar a sua vida, quero abençoar a sua casa, quero abençoar a sua família. Levanta assim bem alto, bem alto, bem alto. Eu queria convidar você que levantou a mão para vir aqui à frente, por favor. Não perca tempo, pode vir rapidinho, rapidinho. Nós precisamos orar por você.
Nós precisamos orar pela sua casa, nós precisamos orar pela sua família. Pode vir, pode vir. Vem cá, vem cá. Vem cá. Vem cá, você que levantou a mão, não tenha vergonha. Vem cá, vem cá. Que não vai embora. Vem cá. Vem cá, porque nós queremos orar por você, nós queremos orar pela sua casa, nós queremos orar pela sua família. Não fica no seu lugar, não fica. É uma questão de decisão, é uma questão de viver um novo tempo. Senhor, nessa noite, Pai, a tua igreja está reunida. A tua igreja ouviu a tua palavra. A tua igreja está sensível, Pai, ao teu Espírito. E nesta noite, meu Deus, nós não estamos vivendo mais um culto, nós não estamos vivendo mais um ajuntamento, mas nós estamos vivendo, Pai, o novo do Senhor. É uma questão, Pai, de decisão, é uma questão, Pai, de conscientização. E os teus filhos, Pai, nessa noite, as tuas filhas nessa noite, estão decidindo, Pai, reconhecer o Senhor como seu único, suficiente Senhor e Salvador. Elas estão reconhecendo, Pai, que precisam renovar a aliança com o Senhor. E por isso, Pai, nós oramos, meu Deus, para que haja um revestimento sobrenatural sobre a vida delas. Nós repreendemos, Pai, todo o racionalismo. Nós repreendemos, Pai, toda a incredulidade. Nós repreendemos, Pai, toda a meia-verdade. Nós repreendemos, Pai, tudo aquilo que tem atado os pés, tudo aquilo que tem prendido a mente, tudo aquilo, Pai, que tem cativado a mente, as emoções, Pai. E liberamos elas agora para fluir. Liberamos eles agora para fluir. Liberamos para viver o novo. Porque a tua palavra diz que se nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas, e as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo, Pai. Existe um novo sendo liberado, existe um novo sendo liberado sobre a vida de cada um deles, Pai. Por isso nós oramos e os abençoamos. Abençoamos, Pai, saúde física. Abençoamos, Pai, saúde emocional. Abençoamos, Pai, a vida espiritual. Que a partir de hoje há uma intimidade extraordinária sobre a vida deles com o Senhor, Pai. E por isso nós oramos e os abençoamos em nome de Jesus. Eu queria que vocês que vieram aqui à frente, vem aqui, ó, traga para aqui, fica aqui pertinho de mim. Vem aqui, olha para mim aqui. Eu quero que vocês e a igreja repitam uma oração comigo. Eu quero que toda a igreja repita em voz alta. Nós já vamos terminar. Repita comigo assim: Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a tua palavra, e a tua palavra é suficiente para mudar a minha mente, para mudar a minha vida. O teu Espírito é suficiente para mudar a minha história. E por isso hoje eu o reconheço como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Eu renovo, Pai, a minha aliança com o Senhor. Eu confesso que eu estava perdido, mas hoje eu fui encontrado. Eu confesso que eu estava morto por dentro, mas hoje eu estou vivo, porque Cristo vive em mim. E por isso, Pai, escreve o meu nome no livro da vida. Perdoa todos os meus pecados, cometidos por obras, por palavras, ou até mesmo por pensamentos. Que eu saia daqui hoje um novo homem, uma nova mulher, um novo jovem, uma nova jovem, para que eu possa viver eternamente com o Senhor Jesus. Amém? Olha para mim aqui. A Bíblia diz que neste momento o céu está em festa. O céu está em festa. E nós não vamos ficar indiferentes. Se o céu está em festa, nós também estamos em festa. Eu vou contar até 3. E no 3 eu quero que vocês virem para trás, porque eu quero apresentar para vocês uma igreja apaixonada por Jesus. Uma igreja que, se é apaixonada por Jesus, ela ama pessoas. E ela vai abraçar você, vai cuidar de você e vai caminhar com você. Pode ser? Então vamos lá. Tem festa aí ou não? Tem festa aqui ou não? Eu vou contar até 3. No 3 vocês olham para trás. Então vamos lá. 1, 2,
3, sejam bem-vindos ao novo. Totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família. Declara isso. Sem falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória. Declara do isso. Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Fala pra ele. Eu preciso de ti. Fala pra ele. Querido irmão, precioso és para mim. Querido irmão, eu preciso de ti. Querido irmão, precioso és para mim. Querido irmão. Aleluia! Glória a Deus. Fala com esse irmão que está do seu lado. Se você foi abençoado, se ele falar que não, põe a mão na cabeça dele agora que vai cair. Amém. Senhor, graças nós te damos, Pai, por este dia, por este culto, por este domingo de Pentecostes. Que ele nunca, Pai, acabe nas nossas vidas, mas que a tua presença seja real, que o Senhor faça-se presente, Pai, na nossa vida, dentro de nós. Antigamente o Senhor parava sobre as águas. Depois do Monte Sinai, houve vento, houve fogo. Mas hoje, Pai, em Atos 2, a partir de Atos 2, é dentro de nós. E nós vamos fluir, Pai, nós vamos fluir por onde quer que nós vamos. Nós estamos liberando hoje, Pai, desta igreja, pastores, nós estamos liberando missionários, nós estamos liberando homens e mulheres jovens, rockets, kids, cheios do Espírito Santo. Para onde quer que você for essa semana, você possa fluir, você possa fluir, você possa fluir. E onde você colocar a sua mão vai prosperar. Onde você colocar a sua mão vai haver libertação, vai haver cura, vai haver transformação e salvação em nome de Jesus. Leva-nos, Pai, para casa, para o conforto dos nossos lares. Que tenhamos, Pai, uma semana abençoada. E que nunca nos falte, Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão com o Teu Espírito, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua semana, em nome de Jesus. E você que está em casa, meu Deus, eu nem quero acreditar que você não esteve aqui às 8h30, às 10 e às 19 horas, porque foi um mover sobrenatural. Nós estamos embriagados do Espírito, nós estamos cheios, nós estamos transbordando, mas eu tenho certeza que o mesmo Espírito que agiu aqui, agiu aí também. E a sua casa está sendo inundada, sua casa está sendo transformada. Eu oro para que durante essa semana você esteja conosco, que amanhã você esteja no culto home, que quarta você esteja no culto fé, e que sexta você esteja no culto Legas, e que no próximo domingo você esteja conosco no grande culto da família. Que Deus abençoe você e até a próxima semana.